Graça e paz, queridos. Olha aqui mais um dia para a glória de Deus, mais um dia para você ser abençoado pelo Senhor, por uma palavra de Deus, por um momento de oração e pela presença do Senhor edificando a sua vida através da palavra dele. Vem para o cenáculo. É isso que esse momento nosso significa. Esse momento onde nós buscamos a Deus, onde nós dedicamos alguns minutos do nosso dia para ouvirmos uma palavra que vai edificar a nossa fé, vai fortalecer o nosso ânimo e vai nos dar uma direção em Deus. Você precisa de uma direção? Você precisa de um caminho? Você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha? Você está em dúvida? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem caminhos para a nossa vida, caminhos para nos abençoar, caminhos abertos através da palavra dele. Salmo 119, versículo 105 diz que luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés é a palavra dele. E aqui no cenáculo você recebe uma palavra de Deus para o seu coração, ok? Vamos lá então? Hoje nós vamos compartilhar um tema extremamente interessante e importante para trazer paz para o seu coração. O tema é planos de Deus. Quando nós descobrimos isso, tudo muda na nossa vida. Então, vamos lá? Compartilhe esse link depois com alguém, compartilhe essa palavra com alguém para que alguém seja abençoado assim como você. Não deixe de colocar o seu pedido de oração, que nós vamos clamar a Deus também pela sua vida. Planos de Deus, a descoberta disso tem poder para transformar a nossa vida. Olha o que diz no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11 a respeito disso. Porque eu conheço os planos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e de dar a vocês um futuro. Essa é a visão de Deus a seu respeito. Deus tem planos a teu respeito. E os planos de Deus não é para te trazer dano, não é para te trazer dor, mas é para te trazer esperança e te dar um bom futuro. Esse é o Senhor que você serve. Meus queridos, em nome de Jesus, nunca se esqueça que o Senhor quer fazer algo glorioso através da sua vida. E eu quero te convidar hoje a mergulhar nessa verdade, que quando ela for compreendida por você e crida por você, tudo vai mudar. Por quê? Porque planos de Deus a nosso respeito manifestam situações e ambientes extraordinários na nossa vida. Essa frase, Deus tem planos para você, pode parecer uma frase simples à primeira vista, mas eu queria que você parasse e pensasse. O Criador do universo, o Deus que sustenta as estrelas, que sustenta os planetas, ele se importa com você. E mais do que isso, ele tem um plano específico, próprio, especial para a sua história de vida. Você não está aqui por acaso. A sua existência, ela não é um fruto do acaso. A sua existência não é por causa da sorte, uma sucessão de eventos aleatórios. Não, você é parte de um projeto eterno, cuidadosamente preparado e traçado pelas mãos daquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Isso tem que fazer mudar a maneira como nós enfrentamos as nossas lutas, como nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, como nós reagimos diante das decepções. Quando eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, tudo muda, a forma como eu enxergo a vida. Vamos lá, eu quero compartilhar com você algo muito interessante, algumas coisas muito interessantes sobre esse assunto. Quando nós pensamos que Deus tem um plano para nós, eu preciso compreender que Deus, em primeiro lugar, é um Deus de propósitos. Afinal de contas, Deus não faz nada por impulso, nada por improviso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Se você ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 20, sabe o que você vai ver ali? Nós vamos aprender que Jesus, o nosso Salvador, ele foi escolhido por Deus, planejado por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de qualquer coisa ser criada, Deus já tinha um plano para nos salvar. Sabe o que isso significa? Isso significa que o plano da salvação não foi uma tentativa de emergência de Deus para corrigir o erro do homem. Não. O plano da salvação foi algo arquitetado com antecedência, com sabedoria, com amor. E se Deus é um Deus de propósitos, então nós, você e eu, como filhos e filhas de Deus, somos
frutos de propósitos. Você é um fruto de um propósito de Deus. Você é um fruto de um plano para cumprir algo glorioso para a glória de Deus. Você não pode pensar que a sua vida é um mero acaso. Olha para a criação, cada detalhe da criação, a beleza, as funções. Sabe o que o salmista fala sobre a criação de tudo que Deus fez? O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Todo o universo dá testemunho de que o nosso Deus, ele é intencional, ou seja, nada é feito, nada foi feito sem sentido. E isso inclui você. Segundo lugar, quando nós falamos de incluir você, o plano de Deus tem como você o protagonista. Agora, é claro, é comum que no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, a gente se sente pequeno, esquecido, às vezes até mesmo sem valor. Mas a palavra de Deus nos lembra que você faz parte de algo maior. Paulo escreve à igreja de Éfeso no capítulo 1, versículo 11, dizendo que nele nós somos criados. Nele, Cristo, nós somos escolhidos. E nele fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Você foi escolhido por Deus, você não é um acidente. Não importa como foi sua chegada no mundo, você não é um acidente. Deus desejou você. Deus desejou você e fez você para um plano extraordinário para a glória dele. Quero te dizer mais. Os desafios que você enfrenta, por mais difícil que eles pareçam, eles não anulam o plano de Deus. Eles fazem parte de um processo de Deus para realizar algo na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo fala para aquela igreja, dá uma mensagem poderosa para ela dizendo: nós sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus age em tudo para o bem daqueles que o amam. Não dizem algumas coisas, mas o texto diz: Deus age em todas as coisas. Até naquilo que você não entende, até na sua dor, até na sua espera, tudo coopera para que Deus cumpra os planos dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas eu preciso entender, em terceiro lugar, que quando o assunto é plano de Deus, eu preciso confiar no tempo de Deus. Nós vivemos num tempo muito acelerado. Nós somos a geração do agora, a geração do clique, a geração digital, a geração da pressa. Queremos tudo para ontem. Mas eu preciso entender, você precisa entender que Deus não trabalha no nosso tempo. Ele opera na plenitude do tempo dele, da soberania dele. Gálatas capítulo 4, versículo 4, está escrito que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus. Jesus não veio cedo demais. Jesus não veio tarde demais. Jesus veio no tempo perfeito. E isso me ensina, e isso quer te ensinar, que o plano de Deus tem um tempo certo para se cumprir na nossa vida. E é justamente na espera que a nossa fé amadurece. É na espera que a nossa fé se aperfeiçoa. Esperar não é um tempo perdido. É o tempo em que Deus está nos moldando, nos fortalecendo, nos forjando, nos preparando para vivermos tudo aquilo que Ele já planejou para a nossa vida. Então, meu querido, minha querida, deixa eu lhe dizer algo. Se você está esperando, não desanime, fica firme. Deus não se atrasa. Ele está trabalhando, Ele está se movendo. Quando nós estamos em planos de Deus, eu preciso compreender que essa é uma verdade poderosa para a minha vida. Eu quero te dizer que essa verdade poderosa pode alcançar você. Mas para isso, você precisa confiar nos planos de Deus. Mesmo quando você não entende o caminho, confia. Ele está te guiando. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você precisa. Não só o que você quer, mas aquilo que você precisa realmente. Busca discernimento. Ore. A nossa vida de oração vai trazer o discernimento. Pergunte para Deus: Senhor, qual é o teu plano para mim nessa situação? Você está enfrentando uma situação difícil, está enfrentando uma dificuldade? Pergunte para Ele: Senhor, qual é o plano? Ore, escute, leia a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele revela caminhos. Viva com esperança, não desanime. Se Deus prometeu um futuro de paz, então você pode passar por desertos, sabendo que vai ter uma terra prometida te aguardando, te esperando. Não se compare. O plano que Deus escreveu para a sua vida, ele é único.
Não se compare com o caminho dos outros. O meu tempo está demorando, o meu tempo não chega. Não se compare. Deus tem um plano específico, especial, exclusivo para você. Meus queridos, quando eu descubro que tem plano de Deus a meu respeito, isso muda tudo. Saber que é um Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas, e que esse Deus que governa todas as coisas traçou um plano pessoal para a minha vida. Um plano de paz, um plano de esperança, um plano de conquista, um plano de salvação, um plano de restauração. Quando eu descubro isso, tudo muda. Mesmo quando a vida parece confusa, mesmo quando tudo parece fora do controle, Ele continua no controle, porque Ele sabe os planos que tem a nosso respeito, a meu respeito, a teu respeito. Mesmo quando tudo parece parado, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você se sente fraco, Ele continua te sustentando. Filipenses capítulo 1, versículo 16, diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou algo em você, Ele vai completar para a glória do nome dEle. Deus não começa nada para deixar pela metade. Você não será uma obra inacabada de Deus. Se Ele começou, Ele vai terminar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então que hoje, talvez você esteja cansado, desanimado, se sentindo fora da rota, perdido. Eu quero te dizer que Deus te trouxe para cá hoje, para ouvir essa palavra, para te lembrar que você está nos planos dEle. Por isso, você pode dizer para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confio no Senhor, confio no teu tempo, e eu vou aprender a descansar no Senhor e viver esperando a tua boa obra se completar na minha vida. Você pode dizer um amém por isso? Deus tem planos a teu respeito, e quando isso entra na minha mente e eu creio, tudo muda. E eu quero orar com você a esse respeito, porque Deus tem planos com a sua vida. Vamos orar no nome de Jesus? Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu quero orar pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Eu quero orar para que o Senhor toque na vida deles e o Senhor convença o coração, cure o coração, fortaleça o coração, para que eles creiam que o Senhor tem planos a respeito deles. Cada homem, cada mulher que entregou a sua vida ao Senhor, vive uma vida de propósitos. São homens e mulheres de propósitos muito bem estabelecidos. E eu quero te pedir hoje, Senhor, tudo que possa estar impedindo, atrapalhando, prejudicando os teus filhos de viverem os propósitos do Senhor, que o Senhor arranque dessas vidas, no nome de Jesus. Pai Santo, as preocupações, as ansiedades, as dúvidas do coração, que o Senhor toque e o Senhor os restaure e glorifique o teu nome, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, traga esperança para o cansado, ânimo, Senhor, para o desistido. Que o Senhor traga paz para o aflito e eles saibam que o Senhor é um Deus de planos. Cumpra os teus planos de salvação, os teus planos de cura, de libertação, de renovo sobre a vida dos teus filhos. Que eles sejam alcançados hoje por essa graça maravilhosa de vivermos nos planos do Senhor e o Senhor os abençoe. Essa é a minha oração, no nome bendito e maravilhoso de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus tem planos a teu respeito. Não se esqueça disso jamais. Não se esqueça. Coloque o seu pedido de oração aí no final da nossa transmissão. Nós vamos orar por você. O seu pedido de oração vai estar lá no nosso caderno de intercessão. O seu pedido de oração vai estar lá nos nossos grupos de oração 24 horas e Deus vai fazer, porque você faz parte do plano de Deus. O plano de Deus é te abençoar. O plano de Deus é te trazer esperança. O plano de Deus é te trazer paz. Vem para o cenáculo todos os dias, ao meio-dia. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com você, para fortalecer a sua caminhada de fé e para que você permaneça firme nesse Deus que tudo pode fazer, porque você faz parte dos planos dele. Agarrou aí? Deus abençoe você. Fica firme.